Olá, boa tarde, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Só relembrando, né? Começamos a falar sobre sistema reprodutor, estamos falando da questão de reprodução, né? E estamos também falando juntamente com o sistema reprodutor, o sistema endócrino, que é o sistema que irá produzir hormônios, que irá ativar células, órgãos e glândulas do nosso corpo, né? Na aula passada passei para vocês sistema reprodutor masculino, né? Então nessa aula iremos trabalhar obviamente o que? Não, não é isso que vocês estão pensando, não. Nós vamos trabalhar sistema reprodutor feminino, mas não isso. Iremos trabalhar o que? O sistema reprodutor, né? Lembra que no sistema reprodutor que eu falei para vocês, o objetivo era produzir, no masculino era produzir o que? Espermatozoide. No feminino, então, iremos trabalhar o que? A produção, como é produzido, né, durante o sistema, no nosso sistema reprodutor feminino, este gameta, né, que é o óvulo, essa célula vermelha cercada aí por espermatozoides, assediadas aí por espermatozoides, e como que ela, né, é produzido, como que funciona todo o sistema reprodutor feminino para a produção desse gameta. Lembrando que a função biológica do sistema reprodutor feminino é o que? Produzir o seu gameta, que no caso da mulher é o óvulo, né? Produzir o óvulo. Lembrando como é que é produzido essa célula, né? Esses gametas. Já falei para vocês, não custa nada recapitular. Reestude novamente meiose, meiose meio, né? Lembre, tudo relacionado com o processo de divisão celular. As nossas células, né, todas as células do nosso corpo, no núcleo dela, contém o que? 46 cromossomos. Né? Durante o processo de meiose, né, que é a meiose serve para produzir os gametas, tanto masculino como feminino, iremos produzir o que? Vamos haver duas meioses, né? Meiose 1, meiose 2, que vai fazer o que? Vai produzir uma célula gamética, né? No caso da mulher, o óvulo, que vai ser uma célula com a metade do número de cromossomos. As nossas células, né? Nossa espécie tem 46 cromossomos, cada célula. A metade seria o que? 23 cromossomos, correto? Tá, beleza. A função biológica do sistema reprodutor feminino é produzir gametas, né? E do que seria o óvulo. E do masculino é produzir o espermatozoide. Tá, voltando aqui pro feminino, né? Tá, e aonde que é produzido esse gameta? Onde que é produzido o óvulo, né? Isso é importante. Aí agora vamos entrar o quê? Nos órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, né? Como vocês podem ver aqui por essa ilustração, mostrando aqui na imagem, né, como que seria, onde que estaria localizado dentro do corpo da mulher o aparelho reprodutor feminino, todo o aparelho reprodutor feminino, e aqui ele está listando, né, os órgãos que compõem o aparelho reprodutor feminino. Temos aqui, né, o ovário, né, são dois, um de cada lado, a tuba uterina, né, tuba uterina, antigamente chamada de trompa de Fallope, né? Hoje se fala mais tuba uterina, mas em alguns livros, anotações antigas, vocês podem encontrar trompa de Fallope, né? Fallope foi o cara que descreveu essas tubas, hoje em dia se chama mais de tuba uterina. Então são o ovário, né? Duas tubas uterinas chegando aonde? No útero, né? E esse útero, ele é dividido, né, nessa parte maior dele. Quando ele vai se afunilando, esse é chamado de colo do útero. Colo do útero. E abaixo do útero temos o que? A vagina, a parte interna da vagina, né? E aqui no finalzinho da vagina vocês podem ver que está escrito aqui o que? Pequenos lábios. Vou falar um pouquinho mais desses pequenos lábios para vocês mais para frente. Esse daqui é a parte o que? Interna, né? São os órgãos internos que compõem o que? O aparelho reprodutor feminino.
Lembre que lá no masculino também tinha a parte interna que compõe um aparelho reprodutor masculino e a parte externa era quem? Era o pênis, né? Beleza. Voltamos aqui para o nosso sistema reprodutor feminino. Tá, professor, ovário, tubas uterina, útero, colo do útero, vagina, né, e lábios. Mas aonde aí é produzido o óvulo, né, o gameta, né, produzida aquela célula com 23 cromossomos. A célula é produzida aqui, ó, bem no ovário. São os ovários que são produzidos o que? Os gametas femininos. Beleza, ele é produzido ali. O que acontece com ele depois? Ele é liberado, né? Vou falar disso disso especificamente, essa liberação, né, do óvulo para vocês mais para frente, em outra aula vocês vão entender por quê. Ele é liberado e aqui ele é captado pelo quê? Pela tuba uterina. Tá, mas ele é só uma bolinha, como é que ele vai nadando até lá no útero? Na verdade, dentro da tuba uterina existe o que? Células ciliares que vão fazer o que? Esse movimento de ondas, né? Para fazer o que? Atrair o óvulo daqui do ovário e carreando ele em direção aonde? Ao útero, né? Esse óvulo, ele vai ser levado aonde? Até o útero, graças a esses cílios que tem aonde? Dentro da tuba uterina. Beleza? E aí estão, esses são os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, né? Ovário, tuba uterina, útero e colo do útero, vagina, tá? Parte interna, beleza? No ovário que são produzidos quem? Os óvulos. A tuba uterina, ela tem a função de captar o óvulo, né, e levar ele até o útero. No útero, geralmente, é aonde que quando há fecundação, né, desse óvulo com o espermatozoide, é onde que o zigoto, né, que é o bebezinho já, a célula, ela vai se fixar no útero para poder o que? Se desenvolver e formar um bebê. Quando isso acontece? Quando ocorre a fecundação, tá? Eu vou falar um pouquinho disso para vocês mais para frente. Geralmente a fecundação ocorre aonde? O que é a fecundação? É quando o espermatozoide encontra o óvulo e aí a junção, a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Então é uma matemática básica, né? Se o núcleo do espermatozoide tem 23 cromossomos e o núcleo do óvulo tem 23 cromossomos, vai formar o quê? Uma célula com 46 cromossomos, que é o zigoto. E aí ela vai se dividindo, formando um bebezinho, depois o bebê vai desenvolvendo, isso tudo depois por qual processo? Por mitose, né? Lembre que depois que há a fecundação, todo o processo de divisão celular que ocorre é o que? Mitose, tá? A meiose ocorre só para formar os gametas. Beleza? Lembraram que é importante vocês desenharem, fazerem ilustração depois do aparelho reprodutor feminino no caderno de vocês, para vocês não ficarem perdidos. Lembre, no ovário que se produz o óvulo e ele é carregado pela tuba uterina até o útero, tá? No útero que ele vai se fixar para poder se desenvolver o embrião, caso haja fecundação, beleza? E pelo canal vaginal que ele vai, o que? Caso o bebê se forme, sair. Lembre que estamos falando de sistema reprodutor. Tudo isso relacionado à reprodução. Beleza, aqui ó, vocês têm um quê? Uma visão lateral, né? Antes vocês estavam tendo uma visão de frente do aparelho, dos órgãos internos do aparelho reprodutor feminino. Agora eu peguei a mulher, coloquei ela de lado, parti ela no meio, tô brincando, eu parti a mulher no meio, como se estivesse cortando ela aqui. E vocês estão vendo de lado o aparelho reprodutor feminino, né? Vocês conseguem ver do lado de lá um dos ovários, né? A tuba uterina. E aqui de lado, né? O útero, né? O útero de lado. Abaixo do útero temos o que? A bexiga, tá? E por onde sai o xixi, né? Pela uretra. Temos aqui o canal da uretra também, né? Na mulher. E aí vocês percebam que o canal vaginal
e o canal da uretra são separados, né? Aqui mostra que o sistema urinário na mulher não é junto com não se une com o sistema reprodutor, né, feminino dela, o aparelho reprodutor feminino, eles são separados. Já no homem, vocês lembram que o canal deferente, ele se unia à uretra. Então, pelo mesmo lugar que sai o espermatozoide, é pelo mesmo lugar que sai a urina. Já na mulher, não. A uretra é separada do canal vaginal, tá? Como vocês podem visualizar aqui de lado. Mais acima tem a uretra, mais abaixo o canal vaginal. Beleza? Tranquilo aqui nessa imagem, só para vocês visualizarem de lado, né? E ver e fazer essa associação que os sistemas eles não estão juntos, né? São separados, né? E a gente recapitular aquela questão do canal deferente, né, se unindo com o canal da uretra, que é por onde sai o xixi. Beleza, não tem como, né? Como eu falei para vocês, falamos de aparelho reprodutor, né? Mostramos os órgãos que compõem o aparelho reprodutor, a parte interna, né? A parte interna do aparelho reprodutor feminino. Não podemos deixar de falar também o que? Da parte externa. Também existe uma parte externa. Claro, ela não é tão visível, né? Que é tão proeminente como o do aparelho reprodutor masculino, mas tem também na mulher a parte externa do aparelho reprodutor, né, feminino. Vou visualizar aqui para vocês. Nada de gritos, é só uma imagem ilustrativa como eu mostrei do aparelho reprodutor masculino, tá? Estamos aqui, né? Beleza? Sem euforias, normal, né? Mãe de vocês tem, avó de vocês tem, a irmã tem, todo mundo, né? Toda mulher tem, né? Beleza. Aqui visualizamos o que? A parte externa do aparelho reprodutor feminino. Temos aqui a região púbica, né? Que é o monte púbico, que é a região mais à frente, né, do aparelho reprodutor, onde está o crescimento constante de pelos, né? Tem um crescimento, não constante, crescimento de pelos ali naquela região. A mulher, ela existe o que? Dois lábios, né? São dois grandes, são dois pares de lábios. Os grandes lábios são os maiores, né? Que eles possuem pelos, né? Tem de um lado e tem do outro. E ela tem aqui mais interno os pequenos lábios, né? Tem os pequenos lábios, que são os mais internos. Eles formam como se fosse alguma camada assim, tá? O externo, ele possui, cresce pelos no externo. No interno geralmente não cresce pelo, tá? E para que servem os grandes lábios? Eles servem para cobrir a região que da vulva. Essa região toda geralmente são chamados de vulva ou aparelho externo, né, feminino, né? Serve para quê? Para cobrir ali e proteger contra a entrada de bichos, bactérias, fungos. Isso é uma primeira camada de proteção, tá? Ele se fecha ali e para poder fazer o quê? Para proteger. Aqui a gente está vendo ele aberto, né? Beleza. Acima aqui, né, na região de encontro dos pequenos lábios, acima, temos o que? O clítoris, né? Que essa região é o que? Uma região de estimulação, né? Ela é análoga, né? Ela é como se fosse o pênis, mas ele não se desenvolveu. É análogo, né? Tem a mesma origem na formação, mas é o que? É o clítoris, né? São regiões que são bem inervadas, né? São sensíveis essa região na mulher. Como vocês podem lembrar da imagem anterior, a bexiga ela fica o quê? Um pouco mais acima do útero, né? Então na primeira abertura aqui a gente tem o quê? A abertura da uretra, que é por onde sai o quê? O xixi, né? Por onde sai o xixi. E na abertura de baixo temos a abertura do canal vaginal, que é por onde se tem a relação sexual, né? É por onde que há a penetração, né? Durante uma relação sexual.
nessa região que se há a penetração, tá? E pela região da abertura do canal vaginal também que se sai o que? O bebê, né? Nos partos normais, né? Que não são cesarianas. Beleza. Abaixo aqui bem no finalzinho, né? Tem umas glândulas, chama glândulas de Bartoli. Ah, professor, para que o senhor está falando dessas glândulas, né? Essas glândulas, elas são importantes, o quê? Elas são importantes na produção. Vocês lembram que eu falei para vocês? Glândula. Toda vez que eu falar de glândula, eu vou estar relacionando a tecido epitelial, tá? Só no tecido epitelial que se forma glândulas. Qual que é a função dessas glândulas? Elas vão fazer o quê? Elas vão lubrificar, né? Deixar lubrificada a região da vagina durante o ato sexual, para não machucar a mulher e facilitar e deixar mais prazeroso a relação sexual, né? Uma função maior é não machucar ali tanto a mulher, para lubrificar, né? Quando estiver havendo a relação sexual. Beleza. Ah, tá, professor, para que você está falando de relação sexual, glândula de Bartoli? Porque é importante que a menina, ela conheça o corpo dela, conheça os lábios, conheça os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, que é uma região de excitação, né? Por onde que é a uretra, aonde que é a abertura do canal vaginal e as glândulas também, né? Essas glândulas, elas não são vistas com tanta facilidade, mas elas são importantes você reconhecer elas. Qual que é a função dela? Produzir lubrificação. Tá, e por que o senhor está falando? É importante que reconheça porque pode haver o quê? Uma infecção nessa glândula, né? Pode haver a formação o quê? De cistos, né? E a glândula ela acabar ficando o quê? Inchada desse jeito. Geralmente os primeiros inchaços, né? Quando é alguma obstrução que tem no ducto, né, do canal que vai liberar essa lubrificação que a glândula está produzindo, só que o ducto, o canalzinho que libera para a região da vagina, ele está de alguma forma entupido. Então vai acontecer o que? Esse inchaço, vai formar o que? Um cisto. Se houver uma inflamação bacteriana, alguma coisa assim, aí vai começar a se formar pus, né? E aí começar a ficar mais dolorido a região que da vagina, pode ser que a relação sexual fique dolorida, ela pode sentir dor ao fazer esporte, ao andar, porque está prejudicando a glândula de Bartoli, ela está inchada. Então é necessário ir no médico para ver qual que é o tipo de infecção que está acontecendo na glândula de Bartoli. Quando é uma infecção é chamado de bartolinite, ou bartolite, não lembro agora o nome, me fugiu a cabeça agora. Que é o que? Uma inflamação na glândula de Bartoli. Geralmente o que eles recomendam é fazer banho de assento com água quente, não fervendo, né? Água morna ali para tentar melhorar essa inflamação. Mas primeiro é preciso ir no médico para ele recomendar isso. Muitos já vão falar, professor, e o ímen, a questão do ímen, tal, aonde que fica o ímen? Pessoal, primeiramente, ímen, vocês precisam entender que não ela tem ímen, ela é virgem, ela perdeu o ímen, ela não é virgem mais. No geral é assim, mas o ímen, pessoal, ele tem diferentes formas, como eu vou mostrar aqui agora para vocês nessa figura. Ele tem diferentes formas. Existe um ímen que eles chamam de ímen como se fosse um ímen elástico, complacente. Que o que? Para que serve o ímen? Para proteger, não lembra? Os grandes lábios não serviam para proteger contra a entrada de bicho, essas coisas, na região da vagina, da mulher, ou bactérias, vírus. O ímen também é uma proteção, ele é uma outra barreira de proteção mais interna contra a infecção, tá? Ele não é um lacre de virgindade, não, a função do ímen é uma barreira de proteção. Algumas mulheres elas podem nascer com diferentes tipos de ímen, mais fechado, um ímen com uma membrana como está aqui, que é septado, ímen crivado com vários buraquinhos, né? Aí você vai me falar, tá, professor, mas e aí durante a menstruação? A menstruação, o sangue sai pelo canal vaginal.
Não vai estar fechado, obstruído? Não, como vocês podem ver, existem diferentes tipos de ímã. A menstruação ela vai sair normalmente, o sangue da menstruação vai sair normalmente. O que acontece? Durante uma relação sexual, a primeira relação sexual, como a penetração é feita pelo canal vaginal, pode-se haver o que? O rompimento desse ímen. Por isso que se tem aquele primeiro sangramento na relação sexual. Ah, professor, eu tive minha primeira relação sexual e não tive sangramento, né? E meu namorado não acredita que a minha primeira vez foi com ele, blá 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 blá. Tá, não existe isso, não tem que acreditar. Por quê? Porque às vezes o ímen ele pode ser o que? Maior. E aí não haver esse rompimento, né? Esse rompimento na membrana, né? No ímen. E às vezes o ímen ele é até elástico, ele se abre e depois que o pênis sai ele se fecha. Não há o rompimento do ímen. Outras pessoas rompem o ímen, por exemplo, fazendo esporte, andando a cavalo. Desculpa essa moto, passou. Outras pessoas geralmente rompem o ímen, por exemplo, fazendo esporte, andando a cavalo, andando de bicicleta, no bicicross, fazendo bicicross, fazendo outros tipos de esporte, porque é um esporte de alta intensidade. Esticou, fazendo dança, esticou ali, houve o rompimento do ímen. A pessoa agora não é mais virgem? Não, ela continua sendo virgem, ela não teve ainda a sua primeira relação sexual. Ah, por que geralmente dói a primeira relação sexual? Porque geralmente você está tensa, né? E aí os órgãos estão todos contraídos ali, a musculatura vaginal está toda contraída, então o pênis ele vai ter mais dificuldade de entrar. E geralmente uma das pequenas primeiras dores pode ser também a dor do rompimento do ímen. O ímen se rompeu, deu aquela dorzinha de uma membrana sua sendo arrebentada, mas é normal, tá? Mais pra frente a gente pode discutir um pouco mais sobre questões de relação sexual, né? Então beleza, então tá aqui, expliquei o que é o ímen para vocês, com a questão da dor. Lembrem que eu falei para vocês que a gente iria estudar o que? Sistema reprodutor junto com o sistema endócrino, né? Que é o sistema que produz hormônios. Pô, professor, até agora você só falou de sistema reprodutor, você falou onde que é produzido o óvulo, os órgãos que compõem, né, o ato, a relação sexual em si. Existem dois importantes órgãos, né, que é produzido, lembrem que o testículo, só lembrando, o testículo no homem ele produz o que? Espermatozoide, e ele produz um outro hormônio, que é a testosterona, né? Na mulher, o ovário, ele vai produzir o que? Ele vai produzir tanto o óvulo, mas ele também produz dois importantes hormônios, que é a progesterona e o estrogênio. Esses hormônios são produzidos aonde? No ovário, tá? São dois importantes hormônios produzidos ali pela mulher. Esses hormônios são importantes para a formação do óvulo, né? Mas existem outros dois hormônios que também são importantes. A questão dos hormônios nas mulheres, né, em si, eu vou falar em mais detalhes quando a gente estiver falando de menstruação, beleza? Aí sim a gente vai trabalhar melhor essa questão hormonal, né, o sistema endócrino, né, junto com o sistema reprodutor na mulher, quando eu estiver falando do ciclo menstrual, beleza? Mas tá, esses hormônios eles são produzidos, né? Estamos falando de sistema reprodutor, né? Quando que a pessoa ela está pronta para se reproduzir? Quando a pessoa nasce, ela já está pronta? Não, ela ainda não produz, o menino não produz espermatozoide ainda, a menina ela não produz óvulo ainda. Só depois que ela passa pela puberdade que ela produz o que? Progesterona, estrogênio, que vai auxiliar o que? Na produção de óvulo, tá? E o menino vai começar a produzir espermatozoides. Lembra que durante a puberdade o menino cresce, dá aqueles estirão, o órgão aumenta, a produção de pelos e a produção principalmente de quê? De espermatozoide.
Quando a menina entra na puberdade, é quando é o quê? Ela está havendo a primeira formação do primeiro óvulo dela, a liberação do primeiro óvulo dela. Que é quando ela faz o quê? Quando ela tem a sua primeira menstruação, tá? Aí ela entra na puberdade. A partir desse momento, o ser biológico, não o ser social, o ser biológico está pronto para se reproduzir. Mas lembrando, temos que lembrar, somos seres o quê? Sociais, não somos só animais, simplesmente animais. Somos animais? Somos, mas não somos só animais. Vivemos em sociedade, somos seres sociais. E mesmo você já estando apta a se reproduzir, lembrando, você tem que pagar contas, você tem que trabalhar, né? Dá muito trabalho cuidar de uma criança. Então, socialmente, não é recomendado você já ter um filho tão cedo, mesmo o seu corpo já estando pronto para isso, tá? A mesma coisa serve para as meninas e para os meninos, estou falando isso, tá? E o que acontece durante a puberdade, né? Aqueles hormônios que são produzidos em excesso durante a puberdade na menina, progesterona e estrogênio, eles vão fazer que o quê? Que o corpo da menina se desenvolva. Ela vai, geralmente, a menina, ela entra na puberdade mais cedo. E ela vai fazendo o quê? Esses hormônios, junto com os hormônios de crescimento, né? Ele vai fazer o quê? Que a menina cresça, ela vai ficar maior, né? Os seios começam a inchar, lembrando, né? Durante a puberdade, estamos preparando o corpo para a reprodução. Então, os seios, eles aumentam, né? As mamas, elas aumentam, para quê? Para poder ser uma região onde ela vai poder amamentar o filho dela, tá? O aparecimento de pelos, né? Em algumas regiões, nas axilas, na região genital, aumenta os pelos nas pernas, braços, né? Que é normal durante a puberdade, menos, né, do que em homens, né? Geralmente menos do que que aumenta em homens, mas há essa produção desses pelos, né? Principalmente nas axilas das mulheres. A pele já não é mais aquela pele de pêssego, aquela pele lisinha. Há o que? As glândulas, né, sebáceas ali, elas vão produzindo mais o que? Óleos, e vai o que? Haver a produção de espinhas. Vocês lembram da glândula de Bartholin? Ela vai trabalhar mais, né? Outras glândulas também presentes na mulher, ela vai estar produzindo mais lubrificantes, mais secreção, mais óleo para se proteger. Então a mulher, ela há um aumento de o que? Durante a puberdade, de gordura nessa região do quadril, né? Para a formação aqui, né, do quadril, há um aumento de acúmulo de gordura nessa região. Isso tudo o quê? Porque ela está passando pela puberdade. Ela teve a primeira relação sexual ainda? Não. Todo mundo, mesmo sem passar a vida inteira sem ter uma relação sexual, vai passar por essas mudanças, tá? Que é o quê? O momento da puberdade. Aí nesse momento, como eu falei para vocês, a primeira menstruação, né, que mostra que o ser biológico já está pronto para se reproduzir. Mas mais uma vez, somos seres biológicos e também seres sociais, então temos que ter responsabilidade com isso. Então acontece essas mudanças, a voz também muda um pouco, né? Mas não aquela mudança grave que é feito com a voz do homem, né? Mas está aqui uma ilustração das mudanças, né, que acontece no corpo da mulher após ela passar pela puberdade, devido à influência dos hormônios, né? Progesterona, estrogênio e outros hormônios também, além dos hormônios do crescimento. Pessoal, como eu falei para vocês, né, da glândula de Bartholin, acabei de falar para vocês aqui que há uma produção maior de suor no corpo de vocês, pelos, secreções constantes de óleo no corpo, nas axilas, na região genital. Então, pessoal, depois que vocês passam pela puberdade, é preciso, não só as meninas, como os meninos também, é preciso que dobrar a higiene corporal de vocês, né? Que eu estou falando? De tomar um bom banho mesmo, sabe? Quando você é bebê, você tem aquele cheirinho gostoso, você é criança, você tem aquele cheirinho gostoso. Depois que você passa pela puberdade, acabou esse cheirinho natural gostoso.
você não tem. Eu, por exemplo, eu adoro ganhar abraço de todos vocês, meninos e meninas. E vocês já estão passando, vocês já passaram pela puberdade. Eu adoro ganhar abraço de vocês. Mas é horrível quando eu ganho um abraço e a pessoa não está com cheiro agradável. Não é bom. Não é legal isso. Tanto meninas como meninos. Então vocês têm que dobrar a higiene de vocês. Lavar bem as axilas, tá? A escovação dos dentes, né? Lavar bem as axilas, lavar o corpo, lembrando a produção maior de óleo, né? No corpo de vocês. Usar o que? Desodorante, né? Pra manter um cheiro mais agradável. Ah, professor, não tenho condição de comprar desodorante. Limão com bicarbonato, né? Ele mata as bactérias aqui e mantém uma higiene legal. Você não vai ficar fedendo, tá? Ah, não tem condição de comprar desodorante. Ah, precisa passar rios de desodorante? Não, só um pouquinho, porque realmente desodorante é caro, né? Alguns desodorantes é caro, tem os desodorantes mais baratinhos. Desodorante é caro, né? É só essa região, professor? Não, a região genital, gente, é muito importante. Lembre que agora que vocês passaram pela puberdade, constantemente, sem vocês quererem, o corpo de vocês está produzindo secreção, está produzindo óleo, está produzindo lubrificante, né? E se vocês não lavam bem essa região, esse óleo fica acumulado, esse lubrificante fica acumulado ali e começa a feder, pode ter infecção bacteriana. Então por isso que é importante lavar bem as regiões genitais. Os meninos puxarem ali, ó, o pelinho que chama prepúcio, lavar bem a região do pênis ali, né? Puxar e lavar bem aquela região. As meninas, por exemplo, não há tanto a visualização, né? Não consegue visualizar, mas lembrem, os lábios ali, ó, eles são o que? Dobras. Então lavar bem entre os lábios, os grandes lábios e os pequenos lábios, porque vai estar acumulando o que ali? Lubrificante, secreção, né? Que naturalmente o seu corpo produz, entendeu? Por isso que tem que lavar bem essas regiões, para quando você tiver com alguém, não tá com um cheiro desagradável, tá? E lembrar, né, na escola, então vai suar, vai correr, né? Trazer uma outra camisa para fazer a aula de educação física, é normal, tá? Essa sudorese, essa coisa é normal. Eu, por exemplo, eu saio de manhã de casa, eu não tô em casa, então fica até de tarde. Chega de noite, eu já não tô, preciso tomar um banho. Por quê? É normal. Quer dizer que eu não estou me cuidando? Não, eu me cuido. Só que ao longo do tempo a gente vai suando, né? Então eu posso tomar banho toda hora. Mas vocês, por exemplo, tomam banho antes de ir para a escola, né? E tomam banho quando chega em casa também. Então é importante dobrar essa higiene de vocês. Depois que vocês passam pela puberdade, esse cheiro, esses odores, eles aumentam. Isso é um dos sintomas da puberdade, tá? Eita, tô suando muito aqui. Deixa eu tentar concluir essa aula. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, sistema reprodutor feminino, né? Falamos o que? Desses hormônios que ajudam na puberdade. Vou falar melhor sobre os hormônios femininos na aula de menstruação. Falamos aonde que é produzida, lembrando, né, que a função primordial do sistema reprodutor feminino é produzir o que? Gameta feminino para que ocorra a fecundação, né? O gameta feminino que é produzido é o óvulo, né? Ele é produzido no ovário, né? E vai até a tuba uterina, né? A tuba uterina capta, levando ele até o útero. Pessoal, existem muitos mistérios, muitas dúvidas, né, que vocês têm sobre a puberdade. Por que acontece isso? Por que meu órgão é diferente, é maior, menor, tanto os lábios como o pênis. Existem 2 livros que estão na árvore do livro, tá? Na árvore do livro, árvore de livros que temos aí na escola, vocês podem ter acesso tanto na escola como no celular de vocês, baixando o aplicativo Árvore de Livro, baixando o aplicativo Árvore de Livro, e vocês vão ter esses 2 livros aqui, ó, O Corpo das Garotas e O Corpo dos Garotos.
nesses livros traz o que? Todas as mudanças, tudo que vocês têm que saber sobre o corpo de vocês para se cuidarem melhor e todas as mudanças que passam pelo corpo durante a puberdade. Então eu recomendo que vocês leiam esses 2 livros, né? E caso tenha mais dúvidas, adoro dúvidas, tragam dúvidas para mim, que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? Vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino e menstruação. Preciso que vocês façam os resumos, que eu não sei se a Grace já passou para vocês, que eu pedi para ela passar, para vocês já fazerem esses resumos, tá? Para a gente não ficar com conteúdo atrasado. Então eu preciso que vocês façam esses resumos, beleza? Então essa foi a aula de hoje, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Gostou da aula de hoje? Vão estudar. Não gostou? Tem que estudar também do mesmo jeito, que vai cair na prova, né? E a gente não pode ficar atrasado em relação às outras turmas, beleza? Tá aí o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, assistam outras videoaulas, leiam nos livros de vocês. Ainda tem dúvida? Anota e me pergunta, beleza? Essa foi a aula de hoje e é isso daí, pessoal. Muito obrigado e até mais.